Essa aqui é uma representação de como que nós criamos o nosso mapa, como que nós criamos a nossa representação da realidade, que foi aquilo que eu falei lá no início, né? O mapa não é o território. E isso vai ilustrar muito, tá? E é extremamente importante a gente entender isso aqui, porque isso aqui baliza tudo mais que vem depois, tá? Olha só, aqui na representação, esse território, essa é a realidade externa. A realidade externa, a gente capta todas as informações do que acontece no ambiente, né, no mundo, a gente capta através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente vai captar a realidade pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso tato, pelo paladar e pelo olfato. Então, a gente vai ver, ouvir, sentir, cheirar, sentir o sabor das coisas, tá? Só que tudo isso é muita informação. O nosso cérebro ele não tem capacidade de processar tudo isso. A gente capta da realidade do mundo, a gente capta em torno de 4 bilhões de bits de informação por segundo, e o nosso cérebro ele tem capacidade de processar em torno de 2, 3, 4 mil bits de informação. Então, a gente tem alguns filtros, tá? A gente tem alguns filtros que nos ajudam a criar uma representação da realidade. Esses filtros são os principais, ou os que a gente vai ver agora, são omissão, generalização e distorção. A gente tem outros filtros também, que são os nossos metaprogramas, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas decisões, as nossas memórias. Mas os principais aqui que a gente vê agora de início são esses 3, omissão, generalização e distorção. Então, acontece alguma coisa no mundo, a gente capta essa informação pelos nossos 5 sentidos e a gente filtra, a gente vai omitir muita coisa do que aconteceu. Outras coisas a gente vai generalizar, porque a gente já tem outras experiências que são parecidas e o nosso cérebro entende, isso é parecido, então é igual. E a gente vai distorcer também para se encaixar naquilo que a gente já acredita, dentro daquilo que a gente já tem da nossa realidade. Então, aconteceu alguma coisa, isso tudo é filtrado, né? A gente omite, a gente generaliza, a gente distorce boa parte de tudo isso e a gente cria só uma representação, que é a representação da realidade que a gente tem. Aí, essa representação da realidade, ela nos gera um estado. Ela gera um estado em nós, é um estado positivo ou negativo. Aconteceu alguma coisa, a gente criou uma representação. Isso pode ser positivo para nós, a gente vai ficar feliz, ou pode ser negativo, a gente vai ficar triste, por exemplo. Esse estado vai gerar uma fisiologia em nós. Se aconteceu alguma coisa legal, eu vou ficar feliz, vou ficar empolgado, vou ficar energizado. Se aconteceu algo ruim, eu vou ficar triste, com os ombros caídos e tal, com uma expressão ruim. E vai gerar um comportamento. O comportamento pode ser positivo, né? Eu vou fazer algo legal porque eu estou empolgado, eu estou feliz, eu estou confiante. Ou eu não vou fazer, vou ir lá sentar no meu sofazinho e ficar triste porque eu estou depressivo. Porque aconteceu algo ruim lá no mundo e eu interpretei isso como ruim. É assim que a gente constrói a nossa realidade. Aconteceu algo lá no mundo externo, a gente capta através dos 5 sentidos, né? A gente capta através dos nossos 5 sentidos tudo o que aconteceu lá. A gente filtra isso, a gente cria uma representação da realidade, que não é a realidade em si, é só uma representação. Então é assim que a gente cria a nossa realidade. Essa aqui é uma outra representação que é basicamente a mesma coisa, ó. Nossos filtros, né? Aconteceu uma coisa, os filtros, a gente processa tudo isso, cria uma representação da realidade. Quando a gente precisa lembrar de alguma coisa que aconteceu, a gente faz uma busca, que a gente chama de busca transderivacional. A gente busca alguma coisa na nossa memória. Por exemplo, se eu pedir para vocês lembrarem de algo que aconteceu na vida de vocês, pode ser algo positivo, por exemplo. Vocês pensarem em algo positivo que aconteceu, vocês vão fazer uma busca lá nos arquivos internos que vocês têm. Essa busca, ela também passa, né? Essa memória, ela também passa pelos nossos filtros de novo. A gente vai distorcer algumas coisas, a gente vai generalizar e a gente vai omitir muito daquilo que a gente tinha armazenado. E a gente cria uma re-representação da realidade, que não é a realidade também, é só uma representação. Por isso que a gente diz, em geral, que as nossas memórias elas são falsas, porque aquilo que a gente tem na nossa memória não é exatamente o que aconteceu. A gente já distorceu bastante, a gente já omitiu muita coisa do que ocorreu, a gente já generalizou, a gente já ajustou para outras coisas que vieram a acontecer depois e agora são a nossa realidade. Então a gente entende que aquilo é só uma representação, não é a realidade. E aí a gente consegue mudar tudo isso também.